Olá pessoal, bom dia. Eu vim trazer para vocês mais uma mensagem e explicando para vocês aqui, né, no último vídeo que eu coloquei, aonde eu relatava que o porquê que eu demorei trazer para vocês, né, o vídeo. Então, gente, olha só, eu quis fazer algo do meu jeito, sabe, uns projetos que Deus tinha mandado eu esperar. Eu escutei 3 vezes uma voz falar comigo: espere só mais um pouco. Gente, eu não esperei, fui de cabeça e deu ruim, tá? Tem certas coisas que eu não posso falar aqui ainda, que tem outras coisas misturadas no meio e eu não quero colocar ninguém no meio. Então, e nisso deu muito ruim. E quando deu ruim, as coisas deu errado, simplesmente deu aquele clique, sabe assim? E eu voltei lá atrás, aonde eu escutei aquela voz falar comigo: espera só mais um pouco. E ali eu fui ver que eu deveria ter esperado, não deveria ter avançado. Era Deus falando comigo e eu não dei ouvidos, quebrei a cara. Aí Deus falando: você lembra quando eu falei contigo, você não deu ouvidos? Tá aí o resultado. Sabe aquele ditado que diz: quando você não caga na entrada, você caga na saída? Então é mais ou menos isso. A gente faz merda e depois quer consertar, mas a gente culpa Deus. Deus não é culpado, Deus ele alerta tudo antes de acontecer. E ali, a partir desse momento que eu comecei despencar, não queria mais orar, não queria mais ler a palavra, e à noite eu só escutava, no sonho ali eu só escutava os anjos femininos falar comigo que a igreja é meu lugar, e que eu não era, sabe, parar de ler a palavra, que era para mim continuar, que quanto mais eu lesse a palavra e buscasse a Deus, eu ia me fortalecer. Eu não tinha força, eu não conseguia. Por causa de um erro que eu cometi, e veio as consequências. Pela minha teimosia. É bem delicado, eu vou dizer pra vocês, é bem delicado. Comecei a assistir o que não agregava a Deus, sabe, coisas no celular, pensar coisas, sabe? E quando eu fui dormir, eu escutei aquela voz me acordando: para de buscar o mundo e me busca. Então, coisas erradas. A gente tem horas que começa a buscar coisas erradas. Aí eu falava com Deus: mas eu tô alicerçada, não vai me acontecer nada, eu tô na tua presença. E Deus, ele já estava alertando: vai acontecer, vai acontecer. E ali eu fiquei quase 2 dias separada do meu esposo, eu me separei dele e fiquei lá na casa do meu pai. E Deus já tinha alertado sobre o que iria acontecer comigo. E eu falei: não vai acontecer. E Deus estava falando: vai acontecer. E Ele me mostrou o futuro. O meu futuro. Se você agir pela emoção, você vai quebrar a cara, você vai ter uma experiência amarga. Mas se você me obedecer e for, né? Então, pela inteligência, pela sabedoria da palavra que Ele nos ensina, e eu agir com a razão e não com a emoção, eu posso até sofrer, mas lá na frente eu vou ter êxito. Então, a gente procura, muitas das vezes, sarna para se coçar, e das brava. Brava, sarna das brava. Então, assim, eu digo para vocês que Deus, Ele nos alerta sim. Tem tantas coisas que eu poderia estar relatando para vocês, por enquanto não é o momento. Às vezes a gente quer explicar, quer falar, mas na hora certa eu vou estar relatando para vocês, detalhes por detalhes. Tem momentos que é hora da gente se calar e ficar calados. Então é isso. E nisso, tudo, essa reviravolta, aí um certo dia Deus me deu a palavra em Neemias.
Mas antes que eu leia aqui para vocês, eu vou relatar para vocês no sonho, através do sonho ele me deu a mensagem na Bíblia. Então vamos lá, gente, olha só que lindo, Deus é maravilhoso. No sonho eu estava na minha casa com uma colega minha, a gente estava lavando louça e a casa do vizinho era uma casa de 2 pisos, tá? E a gente olhava, aquela porta estava fechada, a janela também. Daqui a um pouco a porta se abria e a gente olhava, parecia um rapaz muito bonito. E a gente ficava cubando, nossa, que rapaz bonito, que rapaz lindo. E daqui a um pouco no outro dia, a gente lavando de novo ali, fazendo as tarefas de casa. E a gente olhava, falei, cara, esse rapaz não veio hoje, tá tudo fechado. Daqui a um pouco a porta se abria, a janela se abria. E ali a gente começava a cubar aquele rapaz. E a gente foi colocando no nosso coração. E ali, Deus foi falando comigo, fecha as portas para que o inimigo não entre. Fecha. Então, olha só que interessante, gente. Muitas das vezes, para quem você tem olhado, para quem eu tenho olhado, muitas das vezes você começa a olhar e Deus está falando, ó, ele está avisando. Você está dizendo o quê, Claudinei? Ele tá avisando, ó, lá na frente você pode olhar para quem não deve. E ele já está alertando, ó, antes que aconteça. Ele está alertando pra gente. Fecha as portas, fecha a janela da sua vida, sabe? Para que ninguém chega e arromba, o inimigo venha e põe tudo abaixo. Para quem nós temos olhado? Para quem? Para quem você tem olhado? Para que esses olhinhos aqui você tem olhado? Cuidado, é para mim e para você a mensagem. Então, que nós venhamos fechar as portas para que nada aconteça. E Deus, ele avisa antes de acontecer, para que a gente toma atento, porque ele avisa. Então vamos lá, em Neemias 4, olha só, os inimigos atrapalham as obras. Olha só. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha, mais abaixo aqui diz, ó, ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra? Se você levantar um muro bem alicerçado, vai chegar alguém e vai derrubar? Aqui tá dizendo uma raposa, né? Mas se na nossa vida, se a gente levantar um muro bem alicerçado, alguém vai chegar e vai derrubar? Não. Então que o nosso muro esteja alicerçado em quê? Em Deus, na palavra. Escutar a voz de Deus quando Deus falar conosco, para que ninguém venha e derruba o muro da sua vida, mas que nós tenhamos, né, a sabedoria de estarmos na presença de Deus e escutar quando Deus fala conosco. Quando Ele falar, que a gente obedeça. A gente muitas das vezes culpa Deus. Deus não é culpado, gente. Eu falei, Deus, e agora? Mas Deus, por que você permitiu? Não. Deus falou, ó, eu te avisei antes. Eu te avisei. Você que não deu ouvidos, não me obedeceu, foi lá e quebrou a cara. E aí você se descabela, chora. Aí você fala, Deus, você é culpado, e agora? Tal e tal. Não. A gente tem que colocar o rabinho entre as pernas e falar, Deus, tenha de misericórdia de mim. Me ajuda mais uma vez. E Deus fala para mim e para você que Ele está conosco, independente do seu pecado. Ele coloca, sabe, as mãos sobre nós e nos guia, nos protege e nos perdoa sempre que a gente se arrepender, sabe, de coração. Ele está ali pronto, Deus está pronto para nos perdoar. Esse é o meu Deus, gente, é tremendo. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.